vai pedir ao Senhor que lhe dê revelação no seu coração, que essa palavra caia num terreno fértil e produza 100 por 1, amém? Meus óculos de perto que estão aí. Obrigada. Vamos orar, pessoal? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa hoje ter espaço no coração de cada um, para que o Senhor revele a sua vontade, revele a sua bondade, revele a sua presença, que a fé nos encha, que transborde, todos os milagres sejam liberados em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Meu querido, eu quero que você tenha essa disposição no coração de receber. Dá para baixar um pouco mais aí, porque chega a estar incomodando meu pescoço de tão alto que tá. Eu olhar para o... Pronto, tá bom. Já descansou meu pescoço. Obrigada. Então, meus queridos, olha, o Senhor me falou hoje, lá em Números capítulo 21, eu vou começar lendo o versículo de 5 e 6. É aquele momento em que, mais uma vez, o povo está no deserto, acontece alguma coisa que é desagradável, que é perigosa, alguma coisa assim, e o pessoal reage dessa forma aqui. Números capítulo 21, versículos 5 e 6. Então, a Bíblia diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. A gente está vendo novamente aqui uma situação difícil, foi enfrentada, eles estavam se sentindo desconfortáveis. Eu vou mostrar porque era um desconforto somente. E imediatamente eles já se voltaram contra Deus e contra Moisés. Então, aqui a gente vai ver, o Senhor mostrou 3 coisas importantíssimas que servem durante o período que a gente está vivenciando coisas que não são agradáveis, que são difíceis, que podem ser até terríveis, mas que se a gente der conta desses 3 pontos, a gente vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. E a primeira coisa é detectar o verdadeiro inimigo. Preste atenção no problema desse momento aqui. O povo falou contra 2 pessoas, contra Deus e contra Moisés. Meu amigo, já imaginou numa guerra você está lutando pelo exército vermelho ou pelo exército azul e de repente você diz: o meu problema é o rei do exército azul, o meu problema é o general do exército azul. Você está com a farda do exército azul. O que imediatamente vai acontecer com você neste exato momento? O exército vermelho vai entender assim: esse cara está sozinho, não tem proteção de ninguém e é a hora que eu posso acabar com ele. É exatamente isso que vai acontecer se você estiver numa guerra. E isso acontece muito, que aparece um problema e as pessoas começam a dizer: por que Deus mandou isso? Fulano é que é o culpado e Beltrano é que é o culpado. Deus mandou isso. Peraí, gente. Deus nunca é problema. E olha
o que eles começam a desconfiar da própria natureza de Deus. É impressionante. Ele diz aqui, estou falando contra Moisés, certo? Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Gente, peraí. Atenção. No deserto, no Egito, eles eram felizes, livres, viviam de barriga cheia. Que eu saiba, pelo menos um ano antes de eles saírem, tinham diminuído a ração, ou seja, eles estavam com fome, tinham duplicado o trabalho, eles estavam exaustos. E qual é o fim de quem está passando fome e trabalhando demais? Que eu saiba, só tem um, que é morrer cedo. Morrer sofrendo como escravo. Então, se você parar para pensar, aquilo que o diabo estava fazendo com eles estão atribuindo a Deus. E aí ele diz assim, para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água. Vamos lá, vamos pensar. A boca fala que o coração está cheio, certo? Então, o primeiro problema, e é terrível isso, foi que eles acreditaram, eles começaram a desenvolver, começaram a falar que a intenção de Deus era má para com eles. Deus era ruim. Tinha tirado de lá do Egito, como se lá no Egito fosse flores e borboletas e todo mundo fosse feliz e saltitante como uma gazela. E aí ele tinha enganado para matar no deserto. Minha gente, peraí. Isso é falar contra o caráter de Deus. Isso é dizer que a natureza de Deus é má. Sabe o que é isso? É o pecado de blasfêmia. Com essa declaração, dizendo que Deus queria matá-los, eles estavam blasfemando, eles nem perceberam. Certo? Agora, vamos pensar do ponto de vista de Deus, ok? A primeira coisa é a questão da inutilidade de todo o esforço que Deus fez para tirar eles do Egito. Porque Deus gasta 10 milagres, ocupar um líder, passar um ano para lá e para cá, para tirar da terra do Egito, levar para o deserto, proteger de dia com uma nuvem, proteger de noite com a coluna de fogo, vencer os inimigos que eles tinham acabado de vencer, um grupo de inimigos. Para que Deus ia ter todo esse trabalho para depois pegar o povo e matar no deserto? Quer dizer, quando a pessoa se apavora, que a pessoa começa a acreditar e desconfiar do próprio Deus, da natureza de Deus, olha que tipo de falta de lógica você pode chegar. E outra coisa, eles estavam acusando Deus de ser cruel e torturador. O mesmo Deus que tinha salvo eles de um homem cruel e torturador, que tinha feito isso. A tortura que eles tinham sofrido era dos egípcios. Eles esqueceram completamente 400 anos. Eles tiveram 200 anos de muita tortura. 80 anos antes, o faraó tinha pego todas as crianças de menos de 1 ano de idade, 2 anos de idade, e tinha mandado matar. Esse era o homem para que eles queriam voltar. E estavam acusando Deus de fazer as coisas que esse homem fazia. Veja a distorção. Por quê? Porque o diabo criou para eles um cenário em que eles iam morrer de fome. Não tinha nada no deserto que eles não iam comer porque não tinha nada à vista. Eles não viam nada de onde podiam pegar comida, de onde pegar água. Eles não estavam no controle deles. Só que Deus era a comida deles e a água deles. O próprio Deus, todos os dias, fazia o milagre de sustentá-los. Eles não viviam naturalmente, eles viviam sobrenaturalmente. Eles viviam do pão do céu
da água da vida. Mas aí o que o diabo começou a dizer? Olha, esse Deus, ele quer matar vocês, não tá vendo? O diabo puxa logo para os sentidos. Você não tá vendo? Olha em volta. Não tem água, não tem comida, você só depende. E se de repente falhar, esse negócio não der certo, esse negócio de Deus não der certo, e aí como é que fica? Que na realidade, a única coisa que havia no deserto era a dependência do sobrenatural. Mas na real, o problema era o seguinte, que eles não conseguiam confiar na bondade de Deus. O grande desafio quando você está numa situação de aperto é o mesmo desafio que esse pessoal tinha. Eles não conseguiam confiar na bondade de Deus. Não conseguiam. E também, por tabela, desconfiavam das boas intenções de Moisés. Então, quando vem uma tribulação, sua tendência é desconfiar do seu líder e depois de que Deus está interessado e providenciando a sua restauração. Eles não tinham entendido ainda que no momento em que eles clamaram pelo Deus da aliança, o Deus da aliança se levantou por causa da própria fidelidade. O que levou Deus a tirar o povo do Egito era uma promessa feita 400 anos antes, que ele se obrigou a cumprir. Então, o fato deles terem saído do Egito já significava que Deus queria que eles chegassem a Canaã, que Deus ia levá-los, guiá-los, a salvo-conduto até Canaã, por causa da própria fidelidade de Deus. Então, mas aí olha a distorção que estava sendo feita na mente dessas pessoas. Eles tinham sido salvos, mas eles estavam reagindo como se eles tivessem sido sequestrados do Egito. Tivesse tudo saindo, não, vocês vão ter que sair daqui, pegou na barra, gestor, tal. Não foi assim. Quando eles saíram debaixo do poder de Deus, eles receberam até presente dos egípcios, foi-se embora. Foram levados pelo deserto. E eles estavam sendo livres, mas eles agiam como se fossem escravos. E estavam sendo guiados para a prosperidade e estavam agindo como se tivessem sido arrastados para a fome e para a escassez do deserto. Meus queridos, havia uma coisa muito importante que eles não viram. O pão descia do céu, a água vinha da rocha, mas o problema não era o que Deus fazia. O problema é que eles não reconheciam. Ou seja, quando você não reconhece algo maravilhoso que Deus está fazendo, você deixa de louvar e passa a murmurar. E eles também não agradeciam, não davam ação de graça, porque todo dia eles comiam, todo dia eles bebiam, todo dia eles estavam protegidos do sol, de noite protegidos do frio. Mas eles não agradeciam isso ao Senhor, reclamavam. Ao invés de agradecer, reclamavam. Por quê? Porque ele via o amigo e a amizade de Deus como inimigo. E aí eles usavam, ao invés da ação de graça e do louvor, a murmuração. Então, primeiro ponto é: foque no verdadeiro inimigo. Veja quem realmente veio para matar, roubar e destruir. E a primeira lição que a gente recebe daí é: você está no meio de uma tribulação, no meio de uma aflição grande, no meio de uma dificuldade. Nós estamos, enquanto país, enquanto mundo, enquanto pessoas, cada um está no meio de aflições. Mas a pergunta é: você consegue enxergar a maravilhosa graça que lhe sustenta?
foque nisso. Olhe para isso. Se fortaleça nisso. Observe que o Senhor está com você. Eu observo que Ele está comigo, porque eu tenho sofrido com enfermidade há 3 anos. E se eu olhar para a quantidade de milagres que eu precisei durante esse período, eu não estaria mais aqui se o Senhor não tivesse me dado pão do céu e água da rocha. O Senhor me sustentou, milagre atrás de milagre. Me sustentou com medicação quando eu não podia comprar, me sustentou com médicos que eu não podia alcançar, me sustentou com saídas. O Senhor nos sustenta diariamente na nossa caminhada. Esse sustento já é um milagre, gente. O sustento da caminhada é milagre, é bênção, é a presença do Senhor. Então, se você está aqui nessa terra, ouvindo essa mensagem, você está aí no seu celular, no seu computador, se você está assistindo agora, nesse momento que eu estou falando, domingo, se você está falando no outro dia, se você assistir daqui a 10 anos, não importa. É porque o Senhor te sustentou. Porque Ele é que sustenta a vida da gente. Então, se Ele te sustentou, é porque Ele mantém aquele propósito que Ele tem desde o começo. Sabe qual é o propósito? Bênção. Deus só tem um propósito. Deus só tem a vontade de dar vida e vida em abundância, porque Deus é bom. Deus não tem nenhuma intenção de fazer mal. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Então, o propósito de bênção dele se mantém. A sua vida está sendo mantida por esse propósito. E só tem uma forma de não se cumprir, que é você abrindo mão, você rejeitando. Mas Deus não vai abrir mão do sonho dele pela sua vida. Ele tem um propósito, ele tem um sonho, ele tem um desenho, ele vai pintar esse quadro. Amém? Então, Jesus, olha, que eu acho maravilhoso, que está escrito lá em Números, foi escrito 1200 anos antes de Cristo. E Jesus vem explicar aqui no Evangelho de João. Escuta o que ele diz no capítulo 6, a partir do versículo 31, que ele vai explicar exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, ou seja, não foi um homem. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. É milagre. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Lá em Números, Deus estava apontando para Jesus como uma forma de vida sobrenatural, gente. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Olha ali, voltou tudo para o ponto da fé. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Eu quero, preste atenção nisso. Vou ler de novo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Preste atenção. O Pai dá, vai a Jesus. O que vai a Jesus, o que é que Jesus faz? De modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Presta atenção, o conflito todinho lá era que as pessoas achavam que Deus queria matá-los, que Deus queria o mal deles, que Deus tinha trazido para acabar com eles no deserto. E Jesus vem aqui dizer, a vontade de quem me enviou é esta, a vontade de Deus para a nossa vida é esta, que nenhum eu, Jesus, perca de todos os que me deu.
Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus foi enviado para garantir que a vontade de Deus, de que nós sejamos dele, estejamos com ele, tenhamos a vida dele, seja feita. Então a gente não pode duvidar da vontade, da bondade de Deus. Não pode. Quando a gente faz isso, a gente está blasfemando, porque a gente está acusando Deus de ser o que o diabo é, que veio para matar, roubar e destruir. Então Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu, Jesus. Certo? E aí o diabo quer nos convencer que esse pão, essa forma de viver, de se alimentar, não tá nem aí. Se ele tivesse preocupado, como é que você estaria sofrendo desse jeito? Ele está comigo. Ele está com você. Se ele não estivesse, querido, eu tenho certeza que você não estaria mais aí. Sem a presença do Senhor é impossível. Olha que ele disse. Preste atenção. Todo que o Pai me dá virá a mim. E o que é que ele faz com quem vem? Todo que vier a mim. De maneira nenhuma, por nenhum motivo, por causa nenhuma, eu lançarei fora. Então, se você procura o Senhor vai lhe segurar. Porque Deus quer que ele faça isso. Então, a concordância de Jesus com Deus. Você pode ver que o diabo tem tentado minar exatamente isso. Ele tem dito o quê? Jesus é a verdade, certo? Aí você tem uma situação e que você fala a verdade ou você pode recorrer à mentira. Aí ele vai dizer no seu ouvido assim: rapaz, mente, deixa de besteira. Isso é besteira, esse negócio de estar falando a verdade. Tu vai se prejudicar. Tu vai bem sofrer essa consequência aí. Então, o que é que ele está dizendo? Que o pão da vida não vai alimentar. Ele não tem força para te dar condição de superar isso. Certo? Mas quem é o pai da mentira? Satanás. Quem é que ele está dizendo que tem mais força? Satanás. E você vai se alimentar de Satanás? Não, porque quem tem força é o pão da vida. Fale a verdade. Amém. Aí você tem uma coisa lá que você recebeu, mas você não teria direito de receber. Não é justo que você receba. Aí você vai devolver. Ou você não vai aceitar. Ou você não vai fazer porque não é justo. Aí a pessoa deixa de besteira. Isso é bobo mesmo. Não, isso aí todo mundo faz. O que ele está dizendo? Que o pão da vida é fraco. Que não vai resolver sua questão. Que não vai ser bom para você se você fizer o que o pão da vida alimenta você para fazer. E quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Se você rouba o direito de alguém, você está dando vantagem a quem na sua vida? Está dando lugar a quem? Eu está dando, respondendo a quem? Então, o que acontece? O diabo vai fazendo um trabalho para dizer a você: olha, o pão é fraco. Este pão que está caindo do céu que te alimenta não vai te sustentar, não. Você vai ficar pelo meio do caminho. E era isso que estava acontecendo naquela hora. E foi isso que as pessoas terminaram engolindo. Isso se chama incredulidade. E a gente sabe que a história foi que terminaram que elas morreram de mordidas de serpentes. Porque, na realidade, a serpente do mal, do diabo, do engano, picou e elas terminaram sendo envenenadas. Mas o Senhor Jesus é que é a nossa força. Ele é quem nos sustenta. Amém. É o modo de vida dele que nos dá força para a gente chegar até a glória que o Senhor recebeu para nós. E você vai ver que hoje que tem coisas maravilhosas, tremendas, que o Senhor é lindo demais. Amém. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês... A primeira é que cuidado para não errar de inimigo.
não se confundir que Deus é seu inimigo. Deus não é seu inimigo. Da mesma forma que Jesus disse, não lançarei fora, foi Deus que mandou Jesus não lançar fora. Então ele é seu aliado, seu amigo. Deus está com você, não contra você. O segundo ponto é outra coisa que o diabo nos confunde. Isso preste atenção, abre os ouvidos, foca. Por quê? Eu quero que você decore isto. Destino não é caminho. Caminho é temporário. Destino é chegada. Caminho é passagem. Chegada é morada. Você vai permanecer lá. E o deserto, meus queridos, não é destino, é caminho, é uma via, é uma passagem. O deserto da falta, da escassez, da enfermidade, do problema pessoal, das questões, das brigas, seja lá o que estiver lhe atormentando, que for deserto na sua vida, seja lá o que for, não é eterno, não vai permanecer, não vai, é temporário. É eterno só a vida que o Senhor nos dá e a palavra de Deus. E é interessante porque isso tem uma relação com a outra forma com que Jesus se apresenta no deserto, que é a água, né? Lá em João 4,14 ele diz assim, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E em João 7,37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus estava no deserto na figura do pão que vinha do céu e na figura da água que vinha da rocha. O que isso quer dizer? Que Jesus é capaz de cumprir tudo que prometeu. Lá em 2 Coríntios 1, diz assim, porque nele está o sim, por ele mesmo, o amém para todas as suas promessas. Jesus é quem nos sustenta até aqui, e Jesus é que tem poder suficiente para sustentar até que a promessa se cumpra. Então, ele não tirou a gente de onde a gente estava em vão. Eu não sei onde é que você estava, mas ninguém que está com Jesus hoje, ou faz essa opção, faz porque o lugar que estava era melhor do que o que vai para onde vai. Não é? Então, se o lugar não está bom aí, e não está com o Senhor, então chama Jesus para você ir com ele, que a viagem melhora bastante. Se a viagem está com Jesus e está difícil, você pensa assim, e se fosse sem ele, seria insuportável. A gente tem que botar na cabeça o seguinte, que o Senhor Jesus é a verdade e a vida. Ele não é um nosso inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Entendeu? O que é que Satanás faz? Isso ele faz há muito tempo, de muitas formas. Ele, para nos afastar de Deus, ou de qualquer coisa que preste, que seja de Deus, ele acusa Deus do caráter dele. Foi exatamente o que ele fez. Ele botou na cabeça das pessoas que Deus queria matá-los, quando na realidade quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Então ele tem uma regrinha, que tem um grupo político que usa isso para dominar as pessoas, diz assim, acuses do que você faz, xingues do que você é. Exatamente o que o diabo faz. Ele faz com que Deus receba o caráter dele. Quando você faz isso, automaticamente você está blasfemando. Aí você já está quebrando com Deus. Ele já ganhou. Mas no ponto em que
a gente precisa distinguir entre o destino e o caminho. O que é mais importante de prestar atenção é o seguinte, que a incredulidade vai dizer a você, pronto, acabou. Não tem mais para onde ir. É uma desgraça mesmo, porque a gente luta tanto, a gente batalha tanto, e chega aqui, se acaba tudo, eu só levo para trás, faço as coisas. Aí você começa a reclamar, murmurar, e você se torna ingrato. Eu não entendo como é que fulano você se torna invejoso, como é que fulano tem isso, Beltrano tem aquilo, ciclano nem quer saber de Deus, não faz nada certo e tem as coisas. E você começa a olhar em volta, e ali o seu caminho acabou. Olha só. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Não há pão nem água. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Deus é o inimigo. O caminho difícil já se tornou o destino final. Acabou-se a jornada. E aí Satanás deixa a gente cego, ingrato. Acabou-se a fé. E o problema é que sem fé é impossível agradar a Deus. E olha a cegueira que a fé faz. Se a gente fosse ler no original, quando ele diz assim, estamos com fastio deste pão vil, a gente traduziria mais ou menos assim, com uma forma mais atual. Seria assim, estamos enjoados deste pão leve, que não tem consistência. Não queremos mais comer isso. Eles não estavam reclamando que o pão realmente não alimentava, porque eles se sentiam fracos, não. Estavam reclamando do sabor, da consistência, da textura. Porque não estavam comendo o que queriam comer. Interessante, né? Eles estavam comendo sobrenaturalmente no deserto, dado direto da mão de Deus. Mas era tudo uma porcaria. Por quê? Porque não era o que eles queriam. E a fé não tem nada a ver com o que a gente quer. A fé tem a ver com a promessa de Deus e com o guiar de Deus. E o que aconteceu quando eles começaram a assumir que não criam, que não queriam a vontade de Deus? Apareceram serpentes abrasadoras. Essa raça de serpente ela tem um veneno terrível, mas o pior do veneno é que ele queima por dentro. Ele entra na pele e parece que está pegando fogo. Porque é assim que é a palavra que vem do inferno. Ela vem para lhe matar e vem lhe consumindo mesmo. O diabo ele se alimenta dos pecados e ele vem para matar, roubar e destruir mesmo. E levar para o inferno, vai queimar eternamente. Quando é que a derrota realmente acontece? Não é quando acontece uma coisa ruim que parece que a gente tem uma grande perda. Mas olha só essa configuração. Primeiro, começou a desconfiar das intenções de Deus. Segundo, começou a desprezar as bênçãos maravilhosas e os milagres que estavam sustentando a vida dele. Terceiro, ficaram revoltados porque as coisas e as pessoas não eram o que eles queriam. Aí começaram a acreditar que tudo ia ser em vão, que tudo tinha sido em vão, que tudo ia ser em vão e que não ia dar em nada, eles iam ser derrotados e morrer. Pronto. Aí morreram na fé. Então, como é que a gente se resguarda disso? Olha o que Paulo disse. Quanto a mim, está em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha só. Ele foi lá, lutou contra o que tinha que lutar, fez o que tinha que fazer, mas uma coisa que fez com que isso chegasse até o ponto que ele estava, ele guardou a fé. Porque ele podia ter feito tudo isso, mas se ele tivesse soltado a fé, seria tudo em vão. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Glória a Deus. E não somente a mim, é o bom que ele diz isso, mas também a todos quantos amam sua vida. Então todo aquele que crê vai chegar no lugar onde Paulo chegou.
Preste atenção na vida, na caminhada de Paulo. Você pode ver assim, houve momentos de uma alegria maravilhosa, realizações de milagres, visões tremendas de Deus, e por outro lado, masmorra e açoite, que ele venceu com louvor. O mesmo Paulo que louvava o Senhor e dava glória a Deus quando ressuscitava um morto, era o Paulo que louvava a Deus e dava graças ao Senhor quando estava preso na cadeia injustamente, todo machucado. O que é que mudava? Não era a situação. O que é que permanecia? A situação mudava, mas Paulo permanecia o mesmo. Então, Paulo plantou centenas, dezenas de igrejas, mas também fugiu de multidões que estavam para dar dele. O que foi que mudou? A situação mudou. Paulo continuou o mesmo. Firme no Senhor e no propósito do Senhor. Meu querido, eu quero dizer a você uma coisa e eu quero que você repita. O fruto segue a semente. Diz isso comigo. O fruto segue a semente. Certo? O deserto era a semente da glória de Canaã. Semente da glória de Canaã. O deserto semeou a vitória de Canaã. Preste atenção nisso. A fé que você semeia hoje com a perseverança é a vitória gloriosa de amanhã. Amém. Aquilo que você semear em fé, você vai crer, colher também em fé. Então, Paulo viveu isso, o ministério dele todo. Você está em fartura e você está em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque o centro dele era a presença do Senhor. Então, quando alguma coisa física não estava lá, ele sabia que a fonte permanecia. Ele não precisava ver como o pessoal do deserto, eles queriam ver um lugar para plantar, um lugar para colher, um lugar para comprar, alguma coisa onde eles pudessem agarrar para dizer a comida vem dali. Paulo não precisava mais disso. Paulo sabia que o Senhor é quem sustentava a vida dele. Amém. Então, queridos, esse momento que você está agora é um momento de caminho, não é o destino final. E aí Paulo dizia assim, por isso não desanimamos. Olha como tudo isso segurava Paulo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, era isso que sustentava ele, sabendo que toda tribulação era temporal. O destino é sempre a glória de Deus. Se a glória do Senhor não se estabeleceu ainda, então não chegou ao final. Ainda tem jogo. E se não acabou, continue firme, louvando, dando graça, em direção à promessa, porque quem prometeu é fiel e capaz de cumprir. Amém. Não é só porque Deus quer cumprir, ou só porque Deus pode cumprir, mas ele juntou duas coisas maravilhosas. Deus quer cumprir e Deus pode cumprir, ó. É uma maravilha isso. E agora, gente, é aí que tá a necessidade daquele filme que eu mandei para vocês no grupo de WhatsApp da igreja. Para quem tá assistindo depois, tá assistindo agora pelo Face ou vai assistir depois, eu vou deixar no link da postagem, eu vou editar e botar no link da postagem o filme que mostra as torrentes do Negueb. Quando Israel estava passando toda essa situação, que foi lá, que reclamou, que depois houve o julgamento, onde eles estavam? E aí é que está o alerta, o grande alerta dessa história e a grande esperança também. Eles estavam, se você olhar em Números 21, do 1 ao 3, você vai ver onde é que eles estavam. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, eles estavam em Arade, perto de Arade, que habitava no Negueb,
que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Ou seja, o rei de Arade, certo? Arade, existe essa cidade com esse mesmo nome até hoje. Ela fica dentro do território de Israel. E ela fica, essa Arade, ela fica no deserto do Negueb. O pessoal vinha para chegar em Canaã e já estava tão perto que já dava para o rei perceber a chegada deles e já dava para atacar eles. Preste atenção, olha como eles estavam perto da promessa. Preste atenção, olha como eles estavam perto. Estavam muito perto. Aí Israel fez um voto ao Senhor, se eles entregassem, se o Senhor entregasse, e foi lá no rei de Arade e terminou, destruíram ele, as cidades, tudo que estavam lá perto. Então, o que é que eu quero, o que eu vi aqui, o que o Senhor me mostrou? Olha só. De onde os israelitas estavam e foram atacados para a terra prometida era muito perto. A ponto de o exército poder se deslocar. Ninguém tinha avião na época, né? O exército pode se deslocar e ir lá, eles foram lá e atacaram também. Mas o Negueb, ele tem uma configuração muito interessante. Ele fica depois de uma cadeia de montanha. Então, quando o povo olhava, via montanha. Mas o Negueb não é montanhoso. Ele é um deserto plano. De toda forma, quando o povo de Deus, na posição em que estava, olhava para o problema, o que ele via era o deserto. Preste atenção nisso. Ele olhava para trás, via deserto. Olhava de lado, via deserto. Olhava o outro, via deserto. Olhava para frente, via montanha e deserto. Era o que o povo via. A fé não tem nada a ver com o que a gente vê. Isso é uma coisa importantíssima. Porque quando Deus estava tratando com aquele povo, e eu fiquei pensando assim, por que eles estavam tão distantes da visão de Deus? Ora, porque a visão deles era daqui da terra. Então, terra vê terra. Terra via monte, via montanha, via pedra, via secura, só via isso. Como a gente está na situação, a gente só vê o problema. O que Deus vê? Aí é Deus. Deus, que é uma montanha para Deus, né? Que é um deserto para Deus. Aí você começa a subir, aí Deus já vê nuvem. Deus já está vendo lá em Canaã. E lembra que eu mandei para vocês umas fotos de um cacho de uva? Eu mandei para você um cacho de uva que tem uma mulher abraçada, que a mulher não consegue abarcar o cacho de uva. É um negócio assim, astronômico. É uma uva real de hoje, lá de Israel. Não é uma uva daquele tempo, que podia ser até maior. Mas esse cacho de uva, que foi a primeira coisa que trouxeram como prova da fartura da terra prometida, o primeiro cacho de uva que trouxeram de Israel foi trazido numa madeira, e teve que ser 2 homens para carregar um cacho de uva. Aí eu mostrei para vocês também uma foto de uma mulher extremamente feliz numa videira do Rio Grande do Sul. Que estava colhendo cachos enormes. Mas, menina, não chega a 1% do cacho que se colhe em Israel. Não chega. Então, o máximo que a gente possa pensar de ter visto do melhor que a gente conhece, ainda não está nem próximo 1% do que Deus tem preparado para a gente.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou a coração humano nenhum que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando Deus via aquele povo no deserto se agoniando ali, tendo tudo na mão, tendo comida e tendo bebida, tendo a presença dele, ele olhava para aquele povo e pensava, mas meu Deus, está aqui, do outro lado da montanha, tão pertinho, tudo que eu preparei para eles, olha só. Tem esse cacho de uva aqui. Maria comendo essa uva. Maria louca por uva. Ou ia experimentar pela primeira vez. Não sei se lá no Egito tinha uva. Ou se eles tinham acesso a essas uvas, se tivesse. Mas Deus viu o povo se regalando na uva. Por que a Bíblia diz que a terra prometida era que mana leite e mel? Por quê? Porque para a vaca dar leite, é preciso que a vegetação esteja muito próspera, muito cheia, para ela se alimentar bem e tenha muita água, para ela beber bastante líquido, para poder produzir muito sangue e esse sangue virar leite. Então, uma terra que tem muito leite é uma terra em que os animais comem bem, bebem bem, tem fartura. Quando se diz mana leite, significa que eles vão poder ter a criação de gado com muita prosperidade. E mana mel, como é que você pode ter muito mel numa terra se ela tiver muita flor, se ela tiver muita beleza, se ela tiver muita abelha para produzir mel? E a abelha vive de flor e de pólen. E significa que seria uma terra linda, rica, produtiva. E era isso que Deus estava vendo enquanto eles estavam reclamando do maná. Eles estavam querendo levar esse povo lá para esse momento tão maravilhoso, tão próspero, tão cheio da bênção dele, e o pessoal só pensava que não gostava daquele pão, que não queria aquela água, queria de outro jeito, que Deus tinha má intenção com eles por causa disso. Mas eu tenho certeza uma coisa, que aquele alimento era exatamente o que eles precisavam para poder atravessar o deserto, porque nenhum corpo humano consegue sobreviver no deserto sem um preparo especial. Se você quiser fazer uma viagem agora para o deserto, você vai ter que se acostumar com a alimentação, com ingesta de água, com o que for. Porque se você se alimentar errado, você vai adoecer. E lembre-se, eles não adoeceram os 40 anos de deserto. Então, as uvas estavam ali. Aquelas uvas maravilhosas, aquela terra produtiva, onde os animais iam ficar bem, iam produzir bastante, ia ser bonita, ter coisas agradáveis como o mel. Estava ali atrás de umas poucas montanhas, depois de tantas que eles já tinham passado. Parece aquela história do cara que desistiu de cavar o diamante e veio outro, cavou mais 1 metro e achou a maior pedra que alguém já tinha encontrado, né? Então, eles não conseguiam perceber, nem sequer, preste atenção nisso, gente. Às vezes a gente pensa que está passando uma situação e que é terrível, né? Mas que a gente, quando tem o Senhor, passa de uma forma diferente do que os outros passam. Por que eu estou dizendo isso? Porque vou dar uma ideia para vocês o que é o deserto, certo? 43 graus em média durante o dia e 7 graus durante a noite. Eu morria só com essa virada de temperatura, aí ia ter um treco, né? Eu quero dizer a você que o ser humano só suporta 4 dias sem água. O que mais aguentou 7 dias e teve danos sérios, certo? Então, eles nunca chegaram a sentir nem o calor do deserto. Por quê? Quando eles saíram do Egito, já saíram protegidos desse calor pela nuvem. Então, eles sequer sabiam realmente o que era estar no deserto. E à noite, o Senhor aquecia. Então, eles não sabiam o que era o frio do deserto.
E é interessante, acho que isso ia ser muito interessante, era para Moisés, porque Moisés sabia o que era isso. Moisés trabalhava no deserto, morava no deserto. Ele sabia o quanto que eles estavam sendo abençoados. Mas eles, por não terem tido essa experiência, não davam o menor valor. Eles diziam assim, nós viemos aqui para morrer. Preste atenção numa coisa. O tempo que a pessoa aguenta, no máximo 4 dias, né? Se eles estivessem fazendo a viagem do Egito até onde eles estavam, se eles fossem tudo atleta, estivessem caminhando 5 km por hora, 8 horas por dia, são 600 km, eles estariam caminhando há pelo menos 15 dias. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que se não fosse o Senhor, eu já tinha morrido 3 vezes. No mínimo, se ele estivesse caminhando em linha reta, que não estavam, ficava o tempo todo rodando por causa da reclamação. E você parar e olhar na sua vida, na minha vida eu posso dizer, se não fosse o Senhor, eu já tinha morrido 20, 30, 40 vezes. Se não fosse o Senhor, eu estava morta todo dia. E eu estou dizendo isso porque eu estou enfrentando uma doença que leva a minha glicose para menos de 40 risco de coma e você não levantar da cama, simplesmente não acordar. Todas as noites eu vou dormir e eu confio no Senhor que é Ele que vai me acordar no outro dia, porque eu posso simplesmente não acordar. É um negócio é uma pressão tão grande que tinha 5 pessoas com essa doença. Aqui no Nordeste, 4 tentaram suicídio. Quem é que me sustenta? Qual é a diferença? O Senhor. O Senhor é a diferença. Você acha que a sua provação está muito grande? Mas se você está aí é porque o Senhor lhe sustentou. Amém. E se o Senhor lhe sustentou é porque Ele se comprometeu em cumprir o propósito dele na sua vida. Eu quero dizer a você que se o Senhor não tivesse lhe sustentado, você não estaria mais aí. E aí está o motivo daquele filme. Gente, Negueb é o lugar da restauração maravilhosa. O Negueb já é esse símbolo. Tem um salmo que diz, restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. Então, o Negueb é uma região, que o próprio nome Negueb significa seco, e é uma região desértica, certo? Ela é próxima de Judá. Lá eles fazem pastoreio e gado e comércio, certo? O que Deus estava dizendo, mesmo permitindo aquele ataque de Arade? É que eles estavam quase lá, gente. Os habitantes da Terra Prometida já viram, olha, os caras estão chegando aí, são perigosos, vamos lá atacar antes que eles ataquem a gente. Os inimigos já estavam com medo deles e eles ficaram com medo dos inimigos. Ficaram irritados. E o que é que esse momento de Negueb quer dizer? E aí que tá aquele filme que eu mandei para vocês. Gente, aquilo ali foi tremendo para mim, eu fiquei com vontade de chorar. É maravilhoso aquilo. Deus mostrando na natureza, gente. Na natureza, a capacidade do milagre restaurador dele. O que acontece? Durante a estação seca, os leitos dos rios na área desértica ficam totalmente secos. Óbvio. E longe, muito longe, tem um buraco enorme e profundo que passa a maior parte do ano seco. E é um buraco enorme. Acontece que quando começam a época das chuvas, esse buraco enche, transborda, e é aquela água que você viu no filme, que vem chegando, vai enchendo o leito do rio, isso em minutos. Ele começa, e as pessoas começam a avisar no caminho, olha, chegaram as torrentes do Negueb. Chegaram as torrentes do Negueb, a transformação
ação miraculosa, imediata, onde era seco, onde só passava vento, começa a vir aquela onda de água, começa a encher. No lugar que era só uma escarpa, se torna uma cachoeira, e ela começa a descer, e começa a encher, e inunda os poços da região todos que dão sustentação às paradas de comércio. Todos os reservatórios de água da região, que dão vida ao comércio, que dão vida à lavoura, que dão vida à pecuária, que dão vida a tudo, tudo é cheio durante esse momento de torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb são exatamente essas chuvas que enchem esse buraco enorme e que transbordam para inundar e avivar, trazer vida a toda uma área. Gente, isso é maravilhoso. Deus transforma a situação de escassez, de deserto, em manancial de água. Você lembra que Jesus disse? Aquele que crê em mim, nele fluirão rios de água viva. É exatamente isso que acontece com aquele buraco profundo que pode ser a vida da gente, que pode ser essa situação, aquele buraco enorme lá, seco. Mas quando Deus manda as chuvas, quando Deus manda as torrentes do Negueb, Ele faz tudo virar vida, tudo que era seco vira uma cachoeira. É uma maravilhosa. Diz lá o Salmo 126, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Senhor já deixou as torrentes do Negueb como testemunho. Olha o que Deus fez aqui. O que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará. O Senhor não muda. Amém. O mesmo Deus que muda a face do Negueb, da escassez para a fartura, da sede para a saciedade, é o nosso Deus. As torrentes do Negueb vão ser o cumprimento das promessas a nosso respeito. Amém. Me dá um pouquinho de água de coco. De um lado, meus queridos, tem a aridez e a improdutividade. Do outro, a fertilidade e a abundância. E a diferença são as torrentes. Aleluia. Então, meus queridos, não importa quanto é seco, não. Talvez você passe até de carro por dentro do leito do rio. Mas só enquanto for tempo de seca. Porque quando Deus mandar as torrentes, saia da frente. Porque Ele vai arrastar tudo. Tem muitas coisas assim que são interessantes do ser humano. O ser humano constrói em leito de rio. Isso é uma loucura. Todo lugar que Deus colocou para ter água, a água vai voltar e vai retomar. Pode ter certeza. Eu não sei que o diabo pensa que vai morar, que vai fazer a morada dele, o castelo dele na escassez. Que ele vai amontoando as coisas dele, vai se ajeitando lá. Mas o que é leito de rio é propriedade do rio. E o rio vai passar e vai arrastar o que tiver na frente. E as torrentes vão arrastar toda a obra do diabo, toda a morte, toda a destruição, todo o roubo, tudo o que ele fez vai ser desfeito, porque vai permanecer. São os rios de água-vida que o Senhor estabeleceu. Amém. O mundo vai se espantar com o poder de restauração de Deus. E preste atenção numa coisa. O inimigo já via Israel. E Israel não se via como vencedor. Foi por isso que o inimigo conseguiu tocá-lo. Aí eles se voltaram para o Senhor, oraram e o Senhor deu vitória.
quando eles se posicionaram como aliados de Deus, mudou completamente a situação. Quando eles se posicionaram como Deus sendo contrário a eles, derrota. Quando eles se posicionaram como aliançados de Deus, vitória. Muita gente ficou no deserto. Por quê? Porque foi lá que a fé deles chegou. A minha pergunta é: o Senhor tem mais? A glória já se estabeleceu? Essa é a grande pergunta. O Senhor já estabeleceu a glória dele na minha vida? O Senhor já cumpriu todas as promessas dele na minha vida? Se não cumpriu, meu amigo, continue caminhando. Continue caminhando. Marche até que a glória se estabeleça. Amém. Porque nem que seja de uma hora para outra, do buraco que eu não sei de onde vai sair, onde é este buraco eu não sei. Eu não sei onde ele está, eu não sei quando vai chover, mas uma coisa eu sei, que vai vir como uma torrente. E Amém. que vai lavar tudo, que vai estabelecer vida. Amém. Porque o Senhor Jesus veio para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus a nosso respeito é que a gente tenha vida e vida em abundância. Essa é a glória de Deus. Então, primeiro, Deus nunca vai ser nosso problema. Nunca. Ele nunca vai estar contra nós, porque ele mandou o Filho dele por nós, para estar conosco. Segundo, o destino final é a glória. O resto tudo é caminho. Tudo que não for a glória de Deus é caminho, é passagem. Passagem é passageiro. E terceiro, a glória está chegando. Tremam os inimigos, porque ela vai estabelecer a promessa de Deus na nossa vida. Porque foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que ele nos deu o Espírito Santo. Foi para isso que ele nos deu a promessa. O Senhor que nos sustentou até aqui é fiel e poderoso para nos levar até que a glória dele se estabeleça. Amém? Amém. Então, como Paulo dizia aos Filipenses, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. As torrentes do Negueb vão fluir. As torrentes do Negueb vão fluir em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu declaro, Senhor, os céus se amontoando em nuvens de bênção, que venham sobre este buraco que está na nossa vida, o buraco que estiver vazio, o buraco que estiver, Senhor, precisando que o Senhor encha da tua bênção, da tua presença, do teu Espírito, que transborde, que inunde, que venha como torrentes e encham todos os espaços, que saciem todas as necessidades, que encham Amém. Todos os poços, que todos sejam, Senhor, supridos, de forma que haja cascata de bênção, chuvas de bênção, e todos que tenham sede possam beber da água que o Senhor é, em Amém. nome de Jesus. Amém. E que a gente possa usufruir do leite, do fruto, do mel, das promessas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, pense o seguinte, você chegou até aqui. Jesus nunca deixou ninguém morrer na praia. Sustente a sua vitória até que a glória se estabeleça, porque esse é o seu objetivo. Pode ser desconfortável agora, mas não é para sempre não. E você precisa estar atento a essa diferença. Quando algum pensamento, quando alguma pessoa vier querer atribuir a Deus os atos que são do diabo, repreenda, porque é a maior mentira. Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus não é mentiroso. Se alguém botar dúvida da promessa, está chamando Deus de mentiroso. Você repreenda em nome de Jesus, que Satanás é que é o pai da mentira. Se está dizendo que Deus quer lhe matar, que Deus está contra você,
repreenda de novo, porque quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Então, preste atenção, o Espírito Santo veio para consolar e guiar. O diabo veio para atormentar e tentar. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Então o que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde estou, estejais vós também. Então Jesus não jogou a gente fora, não. Pelo contrário, Ele está preparando tudo o que é bom, perfeito e agradável, conforme a vontade do Pai para nós. Então, creia numa coisa. Ainda que você não tenha nem como buscar a solução, e me acredite, vai haver situação que você não vai poder fazer absolutamente nada. Ela vai vir de uma forma tão forte, tão impetuosa, que nada vai poder resistir a isso, porque quem vai mandar é Deus. Amém. E quando Deus manda, é como as torrentes do Negueb. Passa por onde tem que passar e arrasta o que tem que arrastar e enche quem tem que encher e sacia quem tem que saciar. Amém? Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, vamos orar. Baixa a tua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, que cada coração possa receber e ser restaurado na fé. Em nome de Jesus. Que haja poder, unção e revelação. Eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar essa palavra. Que o foco de cada mente seja manter essa palavra para a sua vida e colocá-la em prática em nome de Jesus. Amém. E que a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, agora e para sempre, em nome de Jesus.